Nós estaremos meditando a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, hoje ela vem de uma maneira muito forte para falar com a minha vida e com a sua. É Deus trazendo para nós um choque de realidade espiritual. Uma das coisas que eu aprendi a admirar e tenho me esforçado para me tornar é uma pessoa madura, firme, séria, mas que também reconhece o valor dos momentos de alegria, de riso. Eu aprendi a valorizar de uma maneira muito especial as pessoas que têm um humor bem temperado. As pessoas que sabem o momento de rir, o momento de brincar, o momento de se alegrar. Eu aprendi que na vida, para a gente ser sério, a gente não precisa somente ser sisudo. Nós precisamos saber explorar os momentos de riso, os momentos de alegria, os momentos de rir um pouco, o momento de descontrair um pouco. E é muito bom a gente poder conviver com pessoas bem-humoradas. Pessoas humoradas na medida certa, um humor bem temperado, que não passa do limite, mas que ri, que brinca. Todos nós já tivemos nossos momentos de lágrimas e não precisamos fingir de que a vida é bela ou a vida é perfeita, porque a vida é difícil. A vida não é fácil. Nós temos momentos em que a gente está lá no alto dessa roda gigante, mas de repente essa roda gira e a gente vai lá para a parte de baixo. A vida tem seus momentos muito difíceis, momentos complicados, e a gente não consegue fingir que está bem o tempo todo, que a vida é boa o tempo todo, porque não é. Mas o riso é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque fisicamente alivia a tensão, porque emocionalmente alivia o estresse, melhora a nossa circulação, queima calorias. Um sorriso ocupa desde o diafragma até a sua musculatura do rosto, pescoço. O sorriso faz parte da ginástica da vida, da ginástica do corpo. Nós precisamos rir, brincar de vez em quando, sim. E às vezes tem pessoas que acham que rir é pecado, que acham que ter bom humor é pecado, que não pode, que você vê lá, fala sério, nossa, você é um palhaço mesmo, faz parte da vida. O tema da nossa mensagem de hoje é a bênção do segundo riso. Hoje nós estaremos conversando sobre isso, a bênção do segundo riso, ou segundo sorriso, se você assim o quiser. O texto que nós estaremos nos ocupando, meditando nessa noite, está no livro do Gênesis, capítulo 18, os versículos de 9 a 15. Quando a palavra de Deus diz assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo, e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Em Gênesis nós temos 14 versículos, mais ou menos, 14 capítulos que falam de Abraão. É uma porção bem extensa das Escrituras. E hoje nós vamos nos concentrar numa porçãozinha, num pedaço dessa história, numa parte dessa história. Você já ouviu muito a respeito dessa história de Abraão e Sara, do filho. Você já ouviu muito sobre isso. Mas hoje eu quero refletir com você sobre Sara. A gente já falou muito de Abraão. Vamos pensar um pouquinho de Sara, vamos nos colocar no lugar de Sara e entender o que Deus quis fazer em tudo isso aqui. Num evento muito específico, em algo que acontece de uma maneira muito específica, num momento muito específico. Quando a gente vai viajando aqui pela Bíblia, em Gênesis, por exemplo, lá no capítulo 12, nós vemos o primeiro encontro de Deus com Abraão, e Deus dizendo a Abraão duas coisas: Abraão, deixa a tua terra e deixa a tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E aí Deus diz: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão tem 75 anos. Aqui quando Deus fala com ele pela primeira vez para sair da sua terra, sair de perto dos seus parentes, ir para uma terra que Deus ainda mostraria, e Deus continua dizendo: eu farei de você uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade. Abraão ouve e obedece, ele sai. Alguns anos mais tarde vem o segundo encontro de Abraão
com Deus, com o Senhor. Vem uma visão, está lá em Gênesis capítulo 15, e aí o Senhor começa a falar um monte de coisas para Abraão, por exemplo, coisas como: não teme, eu sou o seu escudo, eu sou sua grande recompensa, eu farei de você uma grande nação. Deus continua confirmando as promessas. E aí Deus vem e fala com Abraão: você vai ter um filho, você terá um filho, e esse filho que você vai ter, daí virá uma grande descendência. E chega um certo dia que Deus resolve tirar Abraão de dentro da tenda, e tira Abraão de dentro da tenda e fala para Abraão: olha as estrelas do céu, Abraão, conta elas se for possível, a tua descendência vai ser desse jeito, vai ser numerosa como as estrelas do céu, assim será a sua descendência. É um encontro incrível nesse momento, e Abraão e Sara não têm filhos, já estão em idade avançada, não podem ter filhos. E essa promessa de um herdeiro provavelmente foi ao centro do coração do maior desejo de Abraão e Sara. O maior desejo daquele casal era poder ter um filho, mas esse filho não vinha, não acontecia. E alguns anos depois, se passa 99 anos, Abraão com 99 anos, Deus aparece novamente a Abraão, e aí Deus vem e começa a falar um monte de coisas novamente, um tanto de coisa acontece nesse período, nós vamos falar sobre isso porque o tempo não nos permite. Mas Deus basicamente reitera as suas promessas e diz: Sara e Abraão, vocês vão ter um filho. Pulando para o capítulo 18, que é esse que nós lemos aqui na abertura, nós meditamos. Sara está com 90 anos de idade, Abraão 99, Sara com 90 anos. Abraão agora já está quase 100 anos de idade. De repente 3 homens aparecem, e o Senhor é um deles, Deus é um desses homens. E Abraão olha ao longe, Abraão não consegue reconhecer direito quem era. Para Abraão eram viajantes, ou eram peregrinos, ou eram forasteiros. E aí eles vêm chegando, e Abraão então recebe, como a hospitalidade da época mandava. E ele então chama aquelas pessoas, chama aqueles homens, dá boas-vindas àqueles homens no seu acampamento, sem reconhecer que Deus estava com aqueles homens. E ele está praticando a hospitalidade daquela cultura, daquela época. Ele oferece água para aqueles homens lavarem os pés, tirar o pó da estrada, tirar a sujeira do caminho. Ele diz: olha, eu vou cozinhar ali um pouco de carne, eu vou fazer ali uma comida, outras iguarias, e a gente vai sentar, a gente vai comer. E Abraão alimentou aqueles homens, cuidou desses 3 homens. E aí que nós pegamos a nossa história, a partir do versículo 9. Deus encontrou Abraão mais de uma vez. Deus voltou. Sara com 90 anos de idade, Abraão com 100 anos de idade. E Deus diz assim: Abraão, onde está a tua mulher, Abraão? Abraão diz: ela está na tenda. E Deus continua: na primavera eu vou voltar, Abraão. E quando eu voltar na primavera, ou mais ou menos daqui a 1 ano, Sara, sua esposa, terá um filho. E Sara estava ouvindo atrás da porta da tenda, atrás de Abraão. E ela estava ouvindo aquilo ali. E nós não sabemos se nesses 25 anos de coisas que Deus foi conversando com Abraão, se Abraão falou tudo com Sara. Nós não sabemos se Abraão compartilhou tudo com Sara. Nós não sabemos se Abraão, desde quando saiu lá de Ur dos Caldeus, há 25 anos atrás, se ele foi contado todas as coisas que Deus já havia falado, ou se ele compartilhou os pensamentos que ele tinha, quantas promessas que Deus havia feito, ou havia falado com ele, em mais de 25 anos. Mas talvez esses versículos estejam nos mostrando que naquele dia, Deus talvez não tenha vindo para Abraão. Naquele dia, talvez Deus tenha vindo para Sara, não para Abraão. Deus, naquele dia, talvez tenha vindo buscar o coração dela, o coração de Sara. Ele veio para falar para ela. Ele veio para falar com ela, através de Abraão, mas falar com ela. E ele apareceu naquele dia por causa de Sara. Hoje, você que veio até aqui, quem vai ouvir a palavra nas redes sociais, onde quer que você esteja, saiba que Deus sabe o seu nome, Deus conhece os seus problemas, Deus sabe tudo que você está passando na sua vida. Independente se você é alguém numa multidão, independente se a tua família te reconhece, independente se você é o cabeça da sua família, se não é, se você é o provedor do seu lar, se não é, independente de qualquer coisa, Deus está dizendo que Ele está aqui hoje, o Espírito dele está aqui hoje por você, pelo seu coração, e do mesmo jeito que Ele apareceu ali para Sara, por causa de Sara, Deus está vendo você hoje da mesma maneira que viu Sara. Ele quer conversar com você. Talvez você seja alguém que não tem oportunidade de compartilhar seus problemas,
Talvez você seja alguém que não se dá o direito de falar os problemas que você tem. Talvez você seja alguém que as pessoas até já cansaram e dizem: você só reclama, você só reclama. E Deus dizendo para você: olha, eu te trouxe aqui hoje para conversar com você. Sara estava lá na tenda, e talvez isso fosse uma norma cultural, porque os homens vinham, então os homens ficavam do lado de fora, as mulheres não podiam se misturar. Sara fica ali do lado de dentro daquela tenda, é onde ela tinha que estar, é onde ela precisava estar. Não sei se ela estava organizando, se estava limpando, se estava cozinhando, o que ela estava fazendo, mas ela estava dentro da tenda naquela hora, porque ela não podia ficar lá fora. Os homens estavam conversando, e a mulher não podia ficar ali naquele momento. O texto diz que ela estava ouvindo aquela conversa atrás da porta da tenda, atrás de Abraão. Sara estava se escondendo. Ela deveria estar lá dentro, sim, por causa da cultura, do costume da época, mas ela estava se escondendo, tentando encontrar, tentando ouvir Deus através de Abraão, através de outra pessoa. Eu não sei, irmão, às vezes a gente acaba não entendendo isso, porque essa atitude de Sara de tentar ouvir Deus, tentar ouvir o que Deus estava falando e não mais só receber o recado da parte de Abraão, isso não foi suficiente para Deus. Talvez você esteja aqui hoje porque alguém te convidou. Talvez você tenha vindo aqui hoje porque alguém disse para você: vamos lá hoje. Talvez usou o pretexto de uma criança que ia dançar. Talvez usou um pretexto para você vir aqui hoje. Talvez você que está aqui foi criado dentro da igreja, você cresceu dentro de uma igreja, você cresceu ouvindo o evangelho, cresceu ouvindo a palavra de Deus, ou talvez você foi seguindo o fluxo. Você foi para um culto um dia, foi para uma igreja, acostumou com aquilo e foi seguindo o fluxo, foi indo. Mas todos nós chegamos a um ponto da nossa vida em que já não é suficiente mais ouvir de Deus através da boca de alguém, não é suficiente mais querer aprender de Deus através de alguma pessoa. Chega um momento da vida em que nós queremos conhecer Deus cara a cara, nós queremos que Deus fale com a gente, nós queremos que Deus fale no meu coração. Eu não quero mais que Deus fale através de alguém. Chega um momento que eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso que Deus fale na minha alma. Porque até então eu ouvia através de você, você me dava um conselho, eu ouvia através do pastor, eu ouvia através de alguém que de repente é mais maduro na fé, era alguém que sempre me aconselhava, falava da Bíblia, falava disso. Mas chega um momento em que o Espírito Santo te incomoda dizendo para você: você precisa falar com Deus cara a cara, você precisa conhecer Deus. É muito bom quem te ajudou, é muito bom quem te aconselha, é muito bom ouvir uma pregação, mas você precisa ouvir Deus falar no seu coração. Você precisa ouvir Deus cara a cara. E por mais que Deus tenha usado pessoas para chegar até você, chega um momento que já não dá mais para continuar se relacionando com Deus pelas experiências de alguém. Já não dá mais para continuar tendo uma relação com Deus pela experiência que alguém teve. Testemunhos são bonitos, são lindos, são maravilhosos, mas chega um dia na vida que eu preciso ter a minha história com Deus. Chega um dia, um momento na minha vida que eu preciso ter a minha história com Deus. O teu testemunho é lindo, mas eu quero ter a minha história com Deus. Eu quero ter a minha experiência com Deus. Chega momentos na vida, irmão, que o testemunho do pastor já não é suficiente, o testemunho de um amigo não é suficiente, o testemunho dos seus pais já não é suficiente. É como se nós estivéssemos sempre como Sara. Sara ouvia tudo através de Abraão, e chega um momento que Sara fala: eu tenho que ouvir Deus. Nem que seja ali, eu não posso sair, mas eu tenho que ouvir. Eu vou para trás da porta dessa tenda porque eu quero ouvir Deus. E ela ali lutando para ouvir aquelas questões. E às vezes a gente fica preso na barraca, lutando para acreditar nas coisas, e não conseguimos crescer em Cristo. Não conseguimos, irmão. Não conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Não conseguimos amadurecer no Evangelho. A gente sempre está dependendo da carona de alguém, da fé de alguém. Sempre alguém tem que carregar a gente na aba, porque a gente não cresceu. E a gente não percebeu ainda que chega uma hora que eu preciso andar com as minhas pernas na minha fé. Eu preciso crescer e andar nisso, na minha fé. Eu preciso crescer profundamente em Cristo. A sua fé, ela não pode ser estável até que a sua experiência com Deus seja pessoal, seja real. Até que você um dia possa dizer: olha, Deus falou comigo. Ou você possa dizer: olha, Deus me visitou. Ou você possa dizer: olha, Deus fez isso na minha vida. Ou Deus fez aquilo na minha vida. Ou Deus abriu uma porta, ou Deus fechou uma porta. Ou Deus fez isso, ou Deus fez aquilo.
Porque se você não tiver a sua experiência com Deus, se ela não for pessoal, a sua fé vai estar em todos os lugares, vai estar em todas as coisas, vai estar em todas as pessoas. Até que você experimente Deus pessoalmente, até que você entenda isso, você precisa procurar ouvir a voz de Deus. Senão, o dia que alguém cair, você cai. O dia que alguém pecar, você cai. O dia que alguém errar, você desvia da igreja, você desvia da sua fé, você se escandaliza. Porque você colocou a sua fé nas pessoas, nas coisas, às vezes na igreja, mas você nunca cresceu na sua intimidade com Cristo. Você nunca cresceu no seu relacionamento com Cristo. E aí, você vai baquear, você vai desviar, você vai decepcionar. Quantas pessoas que estão na rua, você pergunta por quê? Conhecedores da palavra, porque lá na igreja aconteceu isso, e o fulano, e o beltrano. A gente escuta isso com muita tristeza, irmão. Porque a fé dessas pessoas estava na igreja, nos líderes, nos amigos, mas não cresceram na fé e na intimidade com o Espírito Santo. E não entenderam isso, e eu preciso desse crescimento, e você precisa desse crescimento, e Deus veio naquele dia para Sara. E hoje Deus veio aqui, enviou o Espírito Santo. Deus não sabia que você viria, muitos aqui, eu nem tinha condições de saber que você estaria aqui hoje. Deus hoje enviou o Espírito Santo para falar com você, para você, falar a promessa dele no seu coração. Deus só quer que você abra o seu coração, a sua mente, o seu entendimento. Deus só está procurando um pouco de fé, para que você possa acreditar nele. Talvez você já tenha se desiludido por causa da promessa de homens. Pessoas prometeram, líderes falaram, mas Deus nunca te enganou. Deus jamais te abandonou. Deus jamais mentiu para você. Hoje, a história que nós vemos, ela vai continuando nos versículos 11 e 12. E diz assim: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu Senhor já estar idoso, ainda terei esse prazer? Nesses versículos nós vemos duas coisas, irmão. Nós vemos a realidade de Sara e nós vemos a resposta de Deus. Não ter filhos naquela época para uma mulher era muito complicado. Ela recebia um estigma, uma marca. Sempre alguém achava que era um juízo de Deus, que era um julgamento de Deus sobre a vida dela. Alguém sempre achava que ela cometeu um pecado, ou que ela não estava bem nas suas obrigações com Deus. Com certeza Sara carregava alguma vergonha, algum nível de raiva das pessoas que olhavam para ela, às vezes com zombaria. E ela olhava, e muitas mães conseguindo, e muitas mulheres conseguindo ter seus filhos, coisa que ela tanto queria, e nada acontecia. A medicina da época não tinha como fazer um diagnóstico, um prognóstico talvez, de dizer: olha, o diagnóstico, o problema está em você, Abraão. Ou então, olha, o problema está em você, Sara. Ou então, o problema está em vocês dois. Não. A culpa sempre recaía na mulher. Se não podia ter filhos, a culpa era da mulher. Ou Deus pesava a mão nela, ou havia alguma coisa errada na vida dela. E a realidade cultural de Sara provavelmente era desprezo. Ela provavelmente se sentia isolada. E hoje você está aqui, você que chegou até aqui, talvez seu coração esteja como o de Sara. Às vezes na vida, irmão, a gente não pode compartilhar tudo que a gente pensa. Às vezes a gente não pode falar tudo que a gente está pensando. Às vezes a gente não pode expor todos os medos que a gente tem, todas as desconfianças que a gente tem, todas as raivas que a gente tem, a gente não pode. Simplesmente existem coisas que a gente tem que guardar, e a gente tem que lidar com aquilo, e a gente às vezes perde sono, e às vezes chora, e a gente precisa lidar. São aqueles momentos que a gente está ali isolado, seja você um homem ou uma mulher. Às vezes é a sociedade que nos trata assim, às vezes é a nossa própria história que nos trata assim. Às vezes é a idade que chega, e a gente descobre que à medida que a idade chega, parece que a gente vai ficando mais invisível, porque as pessoas não querem ouvir a gente tanto assim. Parece que os jovens acham que só eles sabem da vida, e a gente já não sabe mais da vida. Talvez sejam os erros que você até cometeu, as coisas que você fez, e aí essas coisas ficam assombrando você, lidando com isso. E aí você começa a pensar sobre isso, e vai acumulando as injustiças que o mundo acaba cometendo contra você. Isso às vezes te faz sentir como Sara.
de ter que carregar muita coisa nas costas sozinho, de ter que lidar com muitas coisas sozinho, de sempre estar com um sorriso, de sempre ter que estar bem, porque eu não posso ficar mal, a família está ali, de repente alguém vai me perguntar o que é que eu estou de cara feia, o que foi de novo. Mas o fato é que eu tenho questões que eu não posso compartilhar, mas machucam meu coração. Existem coisas que eu não posso dizer, mas machucam minha alma, me preocupam. Nós vemos também a realidade física de Sara. Ela tem 90 anos, já havia passado pela menopausa, e agora fisicamente ela não tinha mais condições de conceber um filho. Mas aqui talvez tenha algo muito maior que uma questão biológica, fisiológica. Não é somente sobre uma realidade física de Sara, mas também fala com cada um de nós, quando começa a falar de potencial. Uma mulher que passou pela menopausa, ela sabe que o potencial de ter filhos não adianta mais. Não adianta ter a vontade, o desejo, fazer planos, programar, o potencial já não existe mais. E esse pedaço fala comigo, com você sobre isso, irmão. Sobre aqueles momentos da vida em que o nosso potencial parece que se apaga, ele fica fraquinho, os sonhos se desfazem, as coisas que você queria que acontecessem não foram potencializadas, não aconteceram, os sonhos não se realizaram. É isso que essa situação de Sara também nos fala, e fala ao coração de cada um de nós, irmão. Que é quando a gente olha e fala, eu não tenho força para mais nada, eu não tenho força para perseguir isso, eu não tenho força para retomar, eu não tenho força para isso, eu não tenho. Eu até tinha vontade sim de fazer alguma coisa, de caminhar, de crescer, de prosperar, mas eu não tenho pique para isso mais, o potencial acabou. Ele desapareceu, ele não existe mais. Sara provavelmente ela ficou ansiosa por ver acontecer a promessa. Mês após mês, de repente a menstruação veio. Abraão, não foi esse mês. Mês que vem a menstruação vem de novo, e ela vira para Abraão e fala, não foi esse mês. No outro mês a menstruação atrasa, e ela se sente toda eufórica, e comenta com Abraão, será? E de repente a menstruação vem, e não foi. E aí passam meses, passam anos, passam décadas, se passam 25 anos. 25 anos. São 25 anos de um vazio, de uma promessa que não vinha, não se realizava, não se cumpria. Eu fico imaginando como Sara, ela levantava todos os dias, como ela ia dormir todas as noites, como ela tocava a sua vida em frente, com um plano e uma promessa que não se cumpria, que não se realizava. E hoje, Deus está falando com você. Quantos sonhos você tinha para o seu casamento? Quantos sonhos você tinha para o seu relacionamento? Quantas coisas boas você pensou? E hoje está aí você, tentando se levantar, talvez de uma separação, de um divórcio, tentando se levantar, tentando se recuperar, tentando achar o seu caminho, em uma situação que não somente quebrou seu coração, mas sepultou tudo que você fez, todos os planos que você fez, tudo que você idealizou. É como se aquele momento, aquele evento dissesse para você, acorda, não vai acontecer nada disso. Não vai ter, não vai fazer, não vai construir, não vai comprar carro, não vamos crescer, não tem nada disso, esquece tudo isso. Como é difícil, irmão. Ou talvez seja uma traição que você nunca pensou que teria que enfrentar. Uma traição que você pensou que nunca aconteceria com você, que nunca aconteceria na sua casa, que nunca aconteceria na sua vida. Foi aquele momento em que aconteceu e você não está tendo estrutura para lidar com isso, e mesmo que o tempo tenha passado, você não se esquece, e aquilo machuca, dói. Talvez seja o relacionamento com os filhos, que ficou tenso, na melhor das hipóteses, ficou tenso. Porque você esforçou, você criou, você passou valores, você deu a educação adequada, você trouxe para dentro da igreja, criou dentro da igreja, ensinou os valores cristãos. Nós vimos aqui as meninas dançando, que bênção, quase uma igreja dançando. E você investiu, fez, trabalhou em tudo mais, e você pensou que quando eles crescessem, o juízo e a razão iriam sobrepor o coração. Mas você descobriu que o coração dominou a razão dos seus filhos.
Você descobriu que o coração manda nos seus filhos. Você descobriu que por mais que eles saibam que algumas coisas não são certas, mas eles continuam sendo atraídos por aquilo que você sabe que não é certo, e eles também. E eles estão numa luta muito grande. Você olha para aquela situação e fala: meu Deus, eu ensinei. Meu Deus, eu disse que é errado, eu ensinei que não era assim. E você está descobrindo que eles não conseguem colocar a razão acima do coração. O coração manda, o coração impulsiona. Talvez chegou no momento da sua vida que você pensou assim: agora sim, acertei a mão. Apareceu a pessoa certa na minha vida. Conheci a pessoa certa. Agora eu acertei a mão, agora sim. Só que não, né? Só que não. Você estava tão convicto, e agora você descobre que só que não. Talvez você pensou que esse seu novo trabalho resolveria a sua vida financeira. Você até ficou feliz, falou: nossa, agora eu vou ganhar um pouquinho mais, vai dar para tirar o pé do lodo um pouquinho, vou poder acertar algumas coisinhas. Mas você descobriu que você está trabalhando mais, continua endividado, continua com problema. E mais do que isso, quanto mais a gente vai ficando endividado, mais insatisfeito com o trabalho a gente fica. Porque a gente sempre precisa de mais dinheiro. E não é que a gente não está ganhando o justo, a gente está ganhando, mas nós temos conta demais. E a gente começa a dizer: não, tá louco, eu tenho que arrumar outro serviço, eu tenho que arrumar outro emprego, eu tenho que sair daqui. E não é o emprego. Está te pagando em dia, está te pagando direitinho, que foi combinado, tudo certinho, mas eu tenho conta demais. E aí eu começo a ficar infeliz, chateado com o meu trabalho. Talvez hoje você esteja numa situação que você não consegue mudar, não consegue sair, não consegue resolver, não depende de você. Você não pode fazer nada. É uma situação que está aí, ela se apresentou, você não pode lidar, você não pode fazer nada, você não sabe mais o que fazer. Talvez seja saúde física. Você sabe que está lidando com uma enfermidade, está lidando com uma doença, que você pensou que seria coisinha à toa, que ia passar rapidinho, que já ia estar pronto, ia estar curado, ia estar restabelecido. Mas parece que isso não passa, vai ficando crônico, e você descobre. Na vida, irmão, a gente descobre algumas coisas de um jeito muito triste. A gente descobre que por mais amigos que a gente tenha, existem certas coisas na vida que a gente sempre vai ter que enfrentar sozinho. Sempre. A dor do luto é uma coisa que você tem que enfrentar sozinho. Por mais que você tenha amigos, por mais que as pessoas cheguem e falem para você: meu sentimento, você vai ter que lidar com isso sozinho. Vai ter que dormir chorando, vai ter que acordar chorando, vai ter que esperar o luto, uma enfermidade. Por mais que pessoas tentem te consolar, te confortar, orar por você, mas chega aquele momento que você está sozinho, deitado numa cama ou num leito de hospital, sozinho, você e Deus, pensando se é dessa vez, se é agora que eu vou, se não é agora. E você descobre que existem situações na vida que não adianta ter muitos amigos. Passaremos e enfrentaremos elas sozinhos. A palavra que Deus hoje está falando aos nossos corações vai muito além de uma mulher e um bebê. E quando ela responde de uma maneira muito semelhante às nossas respostas também. Porque primeiro ela ri. O riso nem sempre de alegria. As pessoas riem por insegurança. Pessoas riem quando estão com medo. Riso às vezes em momentos de amargura. Ela não está somente desgastada fisicamente, não. Ela também chegou ao ponto em que ela se sentia inútil. Poxa, Abraão é um cara 10, me trata super bem, mas eu nunca consegui dar um filho para ele. Cuidar bem da casa, uma empregada pode cuidar. Cuidar bem dele, qualquer outra mulher pode fazer. Mas eu queria tanto dar um filho para ele. Ela vai se sentindo inútil. A sua autoestima prejudicada, como se ela não fosse boa para nada, como ela não soubesse nem por que ela existisse. E aí essa situação toda, Sara permitiu que as decepções, as opiniões das pessoas, a opinião corrente das pessoas definissem quanto a quem ela era, até onde ela poderia ir na vida e quanto ela poderia ser feliz. É incrível, né, irmão? É incrível como a gente descobre que a nossa vida está tão condicionada
Às vezes essas pessoas acabam determinando se a gente pode ser feliz, se a gente não pode ser feliz, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Às vezes as pessoas acabam condicionando e a gente acaba acreditando nisso. Existem pessoas que dizem, você nunca vai ser feliz, você está colhendo o que você plantou. Existem pessoas que falam, mas também não criou um filho direito. E as pessoas vão rotulando, e as pessoas vão fazendo seus juízos. É como se elas pudessem, se elas estivessem dizendo para você, olha, na vida você vai ser feliz até aqui só. Daqui para lá você não pode ser feliz mais não, você é incompetente, você não sabe fazer as coisas, você não aprendeu, você não pôs em prática. Ela riu para si mesma. Nós também estamos familiarizados com essa conversa interior que vive num loop infindável dentro da gente, irmão. Que a gente lá dentro tem uma vozinha que é a nossa própria voz conversando com a gente o tempo inteiro, que parece que aquilo não termina. E você acaba muitas vezes sem querer. Você começa a se concentrar nas coisas erradas que você fez. Você começa a pensar e repensar as coisas que você deveria ter feito, mas não fez. Você começa a se martirizar pela maneira que você deveria ter agido, mas não agiu, não conseguiu. No que você deveria ter falado e não falou. E às vezes a gente se auto-justifica. A gente diz assim, mas tá bom. Mas Deus sabe o que faz. Mas vida que segue. Quando a gente começa a falar isso, é porque lá dentro da gente a gente já está lutando muito, irmão. A gente está brigando demais com algumas coisas que a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu fui boba desse jeito? Meu Deus, eu devia ter feito assim, meu Deus, lá no começo. Ou então deveria ter agido assim, eu deveria ter falado assim, eu deveria isso, eu deveria aquilo. E agora? É engraçado que é como se Sara, nesse momento Sara chegasse e Sara falasse, agora, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que me aconteceu, logo agora, nesse momento da minha vida, com a idade que eu tenho, desgastado do jeito que eu estou, acabada, desanimada, machucada, vai acontecer a bênção, eu vou ser feliz, eu vou ser uma pessoa realizada. Fala sério. É como se a gente falasse isso, irmão. Como se a gente dissesse, o melhor tempo da minha vida passou, minha juventude passou, agora eu vou ser abençoado agora. É como se a gente dissesse, para quê? Para que ser abençoado agora? Eu não sou novinha mais, eu não sou novinho mais, eu não tenho mais aquela força, eu não tenho aquela disposição, eu não tenho aquele corpinho, eu não tenho aquela aparência, eu já não tenho mais isso. Como a maioria de nós, irmão, Sara tem uma perspectiva muito limitada. Mas se o Senhor tivesse respondido a minha oração quando eu era mais nova, se o Senhor tivesse me dado um filho há mais tempo, se eu tivesse engravidado mais cedo, tudo teria sido diferente na minha vida. Se eu tivesse dado filhos a Abraão, eu sei que hoje talvez ele seria muito mais feliz, o nosso casamento seria muito mais abençoado. E agora o Senhor quer me dar um filho? Com 90 anos o Senhor quer me dar um filho? Nós fazemos a mesma coisa, irmão. Quando nós pensamos, se a minha circunstância tivesse sido diferente, se a minha vida tivesse sido diferente, se as coisas tivessem caminhado diferente, eu teria motivo para sorrir, e a minha risada seria muito melhor, não seria hoje talvez essa risada amarga que eu dou, às vezes nem querendo rir. Se. Há muitas pessoas hoje que sabem bem como a vida tem sido difícil, irmão. Você que está aqui hoje, as pessoas que vão ouvir essa palavra, você sabe como a vida tem sido difícil. Mas como Sara, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Sara, ela vem e diz assim, seria possível que agora o Senhor vai me dar prazer? Nós lemos ela falando isso. Essa palavra prazer não é prazer físico. Aqui a mesma palavra em hebraico é Éden. Éden significa delícias. Jardim do Éden, jardim das delícias, jardim do prazer, jardim das alegrias. É como se Sara estivesse dizendo assim, será que agora eu vou chegar no momento da minha vida de realização verdadeira? Sara ansiava por uma verdadeira fonte de realização que não depende do tempo, não depende da circunstância, não depende da idade.
Nós não precisamos somente de coisas que acontecem do nosso jeito, irmão. Todos nós precisamos ter um lugar para onde a gente se volta, que é um lugar de restauração, é um lugar de intimidade com o nosso Criador, é um lugar onde Ele é a fonte, não as pessoas, Ele é a fonte, não as circunstâncias, onde Ele é a luz da nossa vida, é um lugar onde Ele realmente tem todo o poder, é um lugar onde Ele é o Senhor do tempo, e não importa se você tem 20 ou se tem 90, se Ele resolver que é tempo de te abençoar, tempo de te dar vigor, tempo de recomeçar, não importa quanto você já fez, quanto você sofreu, quantas vezes você quebrou ou não quebrou, todos nós precisamos de ter esse lugar, irmão, de saber que esse Deus é um lugar onde, se Ele disser é hoje, hoje é o tempo da sua alegria, não importa se eu estou novo, se eu estou velho, quanto tempo já passou ou não passou, não importa se eu estou são, se eu estou enfermo, não importa se eu estou triste, se eu estou alegre, não importa se eu tenho condições ou não, eu preciso de ter esse Éden na minha vida, um lugar onde Deus seja o Senhor absoluto, um lugar onde Ele pode chegar e falar: eu vou te abençoar agora, e eu não vou olhar para trás, e eu não vou questionar, e eu não vou perguntar para Ele por que só agora, por que me deixou sofrer tanto, por que me deixou chorar tanto, porque Ele é o Senhor do tempo. Aí em Gênesis 18, os versículos de 13 a 15, a Bíblia diz assim: mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Deus sabe os pensamentos que passaram pela cabeça de Sara. Deus conhece todos os pensamentos que passaram pela cabeça de Sara. Mas Deus aqui, Ele não condena Sara, Ele não expõe Sara. Ele simplesmente faz uma pergunta: por que você riu? Por quê? Por que você riu, Sara? E aí Ele repete a promessa. E Ele diz: olha, daqui 1 ano eu volto. Daqui 1 ano eu volto. E velhinha, vovozinha, acabadinha, prepara a certidão de nascimento, porque daqui 1 ano eu volto, você vai estar com um bebê no colo, você vai ter um filho. Daqui 1 ano eu estou de volta. Se prepara, você vai ser mamãe, você vai ter um bebê. Aqui é o início da transformação do coração de Sara. Aqui começa a transformação no coração de Sara. Essa mulher está em uma tenda, atrás de uma porta, rindo, mentindo para Deus. Muito tempo depois, quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, olha o que a Bíblia fala: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus disse uma coisa para Sara no versículo 14 do capítulo 18, na parte A: existe alguma coisa impossível para o Senhor? 7 palavras, irmão. 7 palavras que desceram no coração de Sara. 7 palavras que fizeram Sara pensar muito, irmão, muito. Nós somos muito estranhos, irmão. Nós acreditamos e oramos a um Deus acreditando que Ele pode curar um câncer, mas não acreditamos que Deus pode mudar o coração de alguém. Achamos que é muito difícil. Nós acreditamos que Deus pode curar qualquer enfermidade que o médico tenha desenganado, mas não conseguimos acreditar que Deus pode restaurar o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, independente. E essas palavrinhas aqui, irmão, 7 palavrinhas, e Sara começa a ponderar sobre aquilo desde há 25 anos atrás. Ela começa a lembrar desde quando ela saiu acompanhando o marido dela, só ela e o marido, e Ló, o sobrinho. Quando ele sai, ela vai lembrando de tudo que eles passaram. Ela vai recordando tudo aquilo. Sabe por que ela vai recordando tudo aquilo? Como foi aqueles anos todos, lutas, vitórias, e agora Abraão, um homem muito próspero.
Abraão agora é um homem muito rico, ele é muito próspero, e agora Deus joga no ar uma pergunta: existe alguma coisa impossível para o Senhor? E ela segura aquelas palavras, e Hebreus nos diz que ela recebeu essas palavras pela fé. No meio do seu quebrantamento, no meio da sua dor muito real, você que está aqui hoje, Deus está me pedindo para te perguntar: há alguma coisa difícil demais para Ele? Tudo que você tem orado e pedido, você ora, mas ora pensando que é difícil demais para Ele? Que é difícil demais para Ele fazer? Que é difícil demais para Ele honrar? Você ainda continua pensando que se o fulano não permitir, Deus não faz? Que se Beltrano não deixar, Deus não faz? Quantos exemplos mais na Bíblia você precisa? Eu já falei aqui um tanto de vezes, eu nunca quis ser pastor na vida. Quando me perguntaram se eu queria ser pastor, eu disse não. Tenho meu trabalho, tenho minha carreira, não quero depender de ninguém, não quero ninguém tomando conta da minha vida, não quero depender de igreja. E o que eu ouvi foi assim: mas traz teu currículo teológico para mim, porque você é resposta de oração. Eu falei: beleza, se você acredita assim, eu trago. Eu levei o currículo. Passado alguns meses, vem a resposta dos Estados Unidos que eu seria consagrado pastor. E aí me perguntaram de novo: você quer ser pastor? Eu disse não. E o que eu ouvi foi: você é resposta de oração. Sabe, irmão, você ainda acredita que existe alguma coisa impossível para Deus? Você ainda acha que é impossível para Deus restaurar a tua vida? Você ainda acha que é impossível para Deus devolver sentimento no coração de novo? Ah, pastor, não tem jeito, porque eu não amo mais, não sinto mais nada. Pastor, não, sem chance. Você acha que é impossível para Deus? Você acha que é impossível para Deus restaurar uma aliança? Você acha que é impossível para Deus colocar sentimento no teu coração de novo? Ou da outra pessoa novamente? Você acha que é impossível para Deus ir lá na sarjeta, pegar um filho teu que está envolvido nas drogas e libertar teu filho, libertar do vício? Você acha que é impossível? Sabe, irmão, hoje Deus está dizendo para mim e para você que é hora de você entender que tudo que Ele quer é que você só abra o teu coração, é que você só acredite que o mesmo Deus que pode curar um câncer pode fazer qualquer outra coisa. É que você comece a colocar no seu coração que não tem nada que seja impossível para Ele, que não tem nada que seja demasiadamente difícil para Ele. Pastor, no que depender de mim, que bom, né? Começa a depender de Deus, começa a deixar Deus trabalhar, começa a deixar Deus agir. Abre o seu coração e pela fé acolha a palavra de Deus em você. Você que está aí já desacreditando, desanimado de orar, desanimado de pedir, desanimado disso. Hoje Deus está te perguntando: acaso tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Deus hoje está dizendo para você: eu sou um Deus que quebro regras, quebro padrões. Eu sou um Deus que as suas circunstâncias nunca vão poder me impedir de trabalhar na sua vida. Eu não quero que você acredite, que você finja acreditar que é possível, mas lá no teu coração você continua achando que é muito difícil. Eu quero que você deixe o meu Espírito Santo fazer uma obra sobrenatural na sua fé, no seu coração, porque não há impossíveis para mim, diz o Senhor. Não há, irmão. Nós sabemos que Deus fez o que disse que faria. Quase todo mundo já conhece essa história, sabe que Sara depois engravidou, deu à luz a um filho e colocou o nome dele de Isaac. Isaac significa filho do riso, ou ele sorri. Por isso, o tema da pregação de hoje: a bênção do segundo riso. Em Gênesis capítulo 21, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: Sara disse:
Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Ô irmão, vamos descontrair um pouquinho. Uma mulher com 90 anos. Imagina a peitola dessa mulher, como é que estava, irmão. Ela não podia fazer uma curva depressa, não. Senão era chicotada para tudo quanto é lado. Imagina Deus enchendo o peito dessa mulher de leite. Imagina Deus restaurando e aquele peito em pezinho, inchadinho. Talvez você pense aí que coisa ridícula, pastor, aqui peito tudo murcho, pingando leite. Por que você acha que Deus é assim, irmão? Você ainda não consegue acreditar que o nosso Deus é um Deus de coisas perfeitas, de coisas tremendas? E por isso Sara fala: quem diria a Abraão que um dia eu estava amamentando? Não sei se ela tinha espelho para de repente olhar e falar: nossa, Deus caprichou, hein? Meu irmão. Por isso o nome Isaac. Deus tirou aquele riso amargo e cínico que foi o primeiro, e Deus transformou, e ela dizendo: Deus tirou aquele meu riso de amargura e me transformou e me deu agora o segundo riso, um riso de graça, um riso de fé. E quem diria que com 90 anos eu seria mãe e estaria amamentando. Um dia aconteceu uma outra gravidez impossível. Uma virgem jovem de 16 anos chamada Maria. Ela fica grávida por obra do Espírito Santo, ou seja, sem relacionamento com homens. Ela não teve relação sexual com outro homem. Ela fica grávida e a Bíblia diz que ela não conheceu, ou seja, ela não teve relações sexuais com seu marido José até que nascesse seu filho Jesus. Essa mulher fica grávida também de uma maneira sobrenatural, uma gravidez impossível. Olha aqui, eu vejo debates teológicos e médicos em cima disso aqui, muita coisa. Maria fica grávida de Jesus, por obra do Espírito Santo. E esse mesmo Jesus também veio para fazer o impossível por mim e por você, irmão. Ele veio exatamente em primeiro lugar para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para anular toda a obra maligna contra as nossas vidas, e depois para nos dar vida e vida em abundância. Ele veio para isso, irmão. Essa história é muito maior do que apenas conseguir o que você quer na vida. Se trata de receber tudo que Deus tem para você. E não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui 5 anos, se é daqui 10 anos. Não importa se você acha que você já está muito velho. Não importa se você já teve outras experiências. Não importa se você pensa: eu nunca vou ter minha família de volta. Não importa se você pensa: e se minha família voltar, nunca mais vai ser do mesmo jeito. Não importa as conversas que você tem. Nesse processo de abraçar o Evangelho significa boas notícias, boas novas. Mas nesse processo, quando a gente abraça o Evangelho, o que acontece, na verdade, é que a vida continua não sendo perfeita, irmão. O Evangelho é perfeito, mas a vida não. A vida continua sendo imperfeita. Nós ainda estamos no mundo que jaz no maligno. Mas o Evangelho de Jesus tem o poder de trocar o nosso riso de incredulidade, de amargura, por um riso de graça e de fé. A situação hoje, não sei, talvez seja impossível para você. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que Ele vê, Ele se importa e Ele tem compaixão. E que Ele também quer dar o segundo riso, que vai ser o riso da bênção na sua vida. E não importa se é hoje, se é daqui uma semana, se é daqui 15 dias. Não importa quantos anos você tem. Não importa se você está animado para recomeçar ou não está. Não importa se você falar: não, mas nossa, não interessa se o teu coração já murchou, já secou. Não interessa se não tem mais sentimento, talvez até por parte da outra pessoa. Deus está dizendo para você hoje que Ele quer te dar o segundo riso de graça, de bênçãos. Porque você verá a maravilhosa bondade de Deus na sua vida, irmão. Você só precisa confiar nele. Mais nada. Só confiar. Um riso de graça
É a nossa resposta ao absurdo do Evangelho. Deus chegou na minha vida e entrou no meu coração porque foi Ele que me encontrou. Eu nunca encontrei Deus. Ele um dia me encontrou. Eu nunca escolhi Deus, um dia Ele me escolheu. Há 30 anos atrás, mais ou menos, Ele entrou no meu coração. E eu sei que se eu olhar para a minha vida, talvez eu seja o menos merecedor de todos vocês que estão aqui. Tem sido um processo nesses 30 anos? Tem sim. Nesses 30 anos eu tenho errado talvez mais do que acertado. Nesses 30 anos, eu não sei quantas tristezas já causei, quantas alegrias eu já dei, mas tem sido um processo. Nem todos os dias foram imperfeitos, até talvez tenham havido dias muito mais imperfeitos, mas Deus está sempre enchendo o meu coração com a visão de um segundo riso, de graça, de fé, de um Deus maravilhoso, porque eu sei que eu sou indigno, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo me diz que eu sou tão amado por Deus, com um amor tão perfeito, irmão. Não importa o quanto eu tente, eu nunca vou entender. Porque o Evangelho é maravilhoso demais para ser compreendido. E eu não posso fazer nada para merecer o que Deus me deu. Eu só preciso receber. Essa verdade é o que vai me sustentar e vai te sustentar o tempo todo da sua vida, irmão. Seja nos tempos bons ou nos tempos ruins. O amor de Deus nunca falha. E Ele sempre estará no lugar em que eu mais precisar dEle. Sempre. Por isso, se prepare. Porque eu sei que Deus tem para você também a bênção do segundo riso. Se o primeiro tem sido de luta, dificuldade, amargura, às vezes até de incredulidade, virá o segundo riso na sua vida. E será de bênçãos, será de alegria, será de fé. Vamos colocar de pé, nós vamos orar.